Pessoal, o sistema começou a ruir por dentro. E a prova, por incrível que pareça, veio ao vivo na Globo News. Olha só, o jornalista Demetrio Magnoli não mediu palavras para cima do ministro Alexandre de Moraes. E o que ele disse não é mentira, não é invenção. É a pura verdade que nós, aqui na trincheira, sempre soubemos. Estamos vendo um ministro do Supremo usando o poder para se blindar. É por isso que neste vídeo eu vou te mostrar as provas de como Moraes usa a desculpa da privacidade para, na verdade, proteger a si mesmo e os figurões, paralisando o combate à corrupção no Brasil. E a confissão, como você vai ver, veio deles mesmos. Mas para a gente entender o tamanho da manobra, a genialidade da blindagem, a gente precisa primeiro ser justo. Precisamos entender o argumento que o próprio sistema usa, a desculpa perfeita que eles criaram. Em teoria, pessoal, o princípio que o Moraes diz que está defendendo é correto. É um pilar da democracia. O que ele diz? Que o Estado não pode sair por aí fazendo uma pescaria de dados. O que é essa pescaria? É o governo usar a máquina pública para vasculhar a vida financeira de um cidadão sem ter suspeita concreta de crime. Não é investigação, é garimpo de qualquer coisinha para depois usar isso para chantagear ou destruir um adversário político. Ninguém aqui quer um Big Brother estatal com a senha do nosso banco, certo? Opa, peraí, para tudo. Eu já sei o que você aí do outro lado tá pensando. Pô, mas então o Moraes tá certo? Você tá defendendo o cara? Calma, jamais. Se você não entender essa casca de banana, essa armadilha retórica que ele monta para posar de defensor da privacidade, você vai cair na conversa mole de democrata preocupado com o cidadão e nunca vai enxergar o tamanho do crime que eles estão cometendo bem debaixo do nosso nariz. A genialidade da malandragem está justamente em usar um princípio bom para um objetivo podre. Presta atenção aqui, que é aqui que a gente separa os adultos das crianças. Eles usam esse argumento para combater aquela ideia ingênua, sabe? Aquela de, quem não deve não teme. Pessoal, no mundo real da política de Brasília, quem não deve teme sim, e teme muito, porque a sua vida privada, mesmo que não tenha crime nenhum, pode virar uma arma na mão de um canalha. Pensa comigo, na prática, um político poderoso quer calar um desafeto. Ele usa a máquina do Estado e manda fazer uma devassa nas contas do rival. Não acha um centavo de corrupção, mas, olha só, acha ali um pagamento recorrente, esquisito, e descobre que é para uma amante. Acabou. A chantagem tá na mesa. A carreira do cara foi pro lixo. É para impedir esse tipo de poder, esse tipo de chantagem nojenta, que o princípio da privacidade foi criado. Entendido? A desculpa é bonita, o escudo que eles levantam parece nobre, mas é aí que mora o perigo. Enquanto você admira o brilho do escudo, eles, por trás dele, estão armando o assalto. E no caso do Moraes, esse assalto não é teoria de livro, tem valor, tem interesse direto. Gira em torno de um montante de 129 milhões de reais numa investigação que uma CPI pode escancarar. Agora que você entendeu a desculpa, a gente sai da teoria e entra no crime. No caso real, específico e milionário que explica por que ele se agarra tanto a esse tal princípio da privacidade. O crime é simples, direto e inacreditável. Depois de montar o palco com a desculpa da tal privacidade, o ministro Alexandre de Moraes pega esse princípio, em que em tese está certo, e torce até virar a medida mais absurda que você pode imaginar. Ele manda paralisar o COAF, justamente o principal órgão de combate à corrupção no Brasil. Na prática, a ordem funciona assim. Quando um banco identifica uma movimentação estranha, milhões entrando e saindo completamente fora do padrão, ele manda um alerta para o COAF, principalmente quando a conta é de político ou de gente ligada ao poder. Com a canetada do ministro, esse alerta chega
E o COAF é obrigado a sentar em cima do relatório e não fazer absolutamente nada. É como mandar a sentinela do quartel dormir na hora do ataque inimigo. Você quebra a primeira, a mais básica e a mais crucial etapa de qualquer investigação de lavagem de dinheiro no mundo inteiro. E sem esse primeiro passo no papel, qualquer CPI ou investigação perde o laudo técnico, perde o rastro do dinheiro. Exatamente o tipo de rastro que poderia expor um certo pagamento de 129 milhões ligado à família do próprio Moraes. E aí vem a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 129 milhões de reais. Por que ele faria isso? E agora, pessoal, é a parte que até a Globo não consegue mais esconder. A peça que faltava no quebra-cabeça que a gente vem denunciando há anos. Essa decisão de paralisar o COAF acontece no momento exato em que a CPI do Master estava prestes a ser instalada no Congresso, uma CPI montada justamente para investigar, entre outras coisas, o Banco Master e as operações suspeitas que passam por ele. E no meio dessas operações aparece o quê? Um pagamento gigantesco de cerca de 129 milhões de reais, feito pela Vorcaro, uma empresa ligada operacionalmente ao Banco Master, direto para o escritório de advocacia da esposa do próprio ministro Alexandre de Moraes. No papel, isso entra como contrato de prestação de serviços jurídicos, como se fosse só mais um honorário de advogado. Na vida real, é um valor tão fora da curva, tão descolado da realidade de qualquer escritório comum, que acende sirene na hora. É exatamente o tipo de movimentação que um banco reporta ao COAF como suspeita e que uma CPI séria usaria como munição pesada para investigar possível favorecimento, tráfico de influência, lavagem de dinheiro. Vamos ligar os pontos, porque é aqui que a manobra aparece em alta definição. Primeiro, o Congresso se prepara para instalar uma CPI poderosa, a CPI do Master, para investigar um banco cheio de operações sensíveis. Segundo, dentro desse universo aparece a Vorcaro, ligada ao Banco Master, despejando 129 milhões de reais num contrato com o escritório da esposa do ministro que, veja só, é justamente o ministro que decide sobre o que o COAF pode ou não pode compartilhar. Terceiro, o que esse ministro faz exatamente nessa hora? Com a própria caneta, ele desliga o principal radar de corrupção do país, o órgão que rastreia e registra esse tipo de pagamento milionário. Quando alguém puxa da tomada o sistema que poderia rastrear um dinheiro que foi parar dentro da sua própria casa, no momento exato em que uma CPI pode olhar para isso equivale a uma confissão. Quem é inocente não desliga o alarme na véspera da batida policial. É uma manobra descarada de autoproteção, usando o poder que o povo deu a ele para se blindar de uma investigação que poderia atingi-lo diretamente. Mas o pior não é só ele usar o cargo para se proteger. O pior, meu amigo, é que ao abrir essa porta para si mesmo, ele abriu a porteira para todos os outros. Porque se o COAF não pode mais fornecer de forma plena os alertas de movimentações suspeitas, não é só o caso dos 129 milhões que fica no escuro. Quem se beneficia? Político com conta movimentando milhões por fora do padrão. Empresário de esquema que gira dinheiro por meio de contratos fajutos. Operador financeiro que lava recursos de propina em nome de terceiros. Dirigente de estatal que recebe comissão por fora em contratos bilionários. Todos eles passam pela mesma porteira. Banco identifica, manda alerta, o COAF engaveta e a investigação morre na largada. Os corruptos do Brasil inteiro agradecem a Alexandre de Moraes. Isso te lembra alguma coisa? Lembra daquele outro caso famoso que caiu nas mãos dele e acabou em nada? Pois é. A gente precisa entender que essa manobra não é um caso isolado, não é acidente, é método. E, a seguir, você vai ver exatamente quem mais está se beneficiando dessa blindagem e como esse esquema virou o seguro de vida de
todo figurão que tem medo de ver seu nome aparecer num relatório do COAF. Pois é um método. E nós, aqui na nossa trincheira, já vimos esse filme antes e o final é sempre o mesmo. Vamos refrescar a memória para quem esqueceu. Lembrem do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Como a investigação começou? Exato! Com um relatório do COAF, o nosso radar anticorrupção. O COAF pegou a movimentação estranha e apitou. A investigação começou a andar. Parecia que finalmente ia dar em alguma coisa. E o que aconteceu depois? O Supremo Tribunal Federal entrou em campo. Com uma decisão, disse que não podia. Que o COAF não podia compartilhar os dados daquele jeito. Sabe qual foi o resultado prático disso? A investigação desandou. Foi para o buraco. Virou pizza. Um escândalo que começou com uma prova clara, simplesmente evaporou por uma decisão vinda de cima. Agora olhem o que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes está fazendo a mesmíssima coisa. Ele não está criando uma tática nova, ele está apenas repetindo a fórmula que já deu certo para eles no passado. Só que o estrago agora é 1000 vezes maior. Antes, eles pararam uma investigação específica. Agora, eles não abriram só uma portinha para um caso. Eles arrombaram esta porteira. A decisão dele não ataca só a CPI do Master. Ela atinge o combate à corrupção na sua origem. Ela quebra o nosso principal instrumento para investigar, julgar e punir o crime de colarinho branco. Na prática, é um convite à impunidade. É uma placa de "Sejam bem-vindos" para todo tipo de esquema e roubalheira. No fim das contas, a gente pode discutir o juridiquês o dia inteiro, mas a verdade é uma só, simples e revoltante. Com essa canetada, quem realmente sai ganhando? O cidadão de bem? A justiça? Não. É como a gente sempre soube, e agora fica escancarado para quem quiser ver. Os corruptos agradecem. Mas a nossa vitória, a nossa grande vitória, está no que vem a seguir. Porque quando o sistema se expõe de uma forma tão descarada, nem a imprensa amiga, nem os parceiros de sempre conseguem mais esconder. Acharam que iam passar pano? Não deu. E eu vou te mostrar a prova, a confissão. Você vai ver, com seus próprios olhos, a mídia que sempre protegeu o sistema sendo obrigada a admitir a blindagem. Admitir que nós aqui estávamos certos o tempo todo. Continue aqui, porque a nossa munição para desmascarar todos eles vai ficar ainda mais poderosa. E aqui está, a recompensa. A prova que eu prometi. Aquele momento em que o inimigo, na sua arrogância, comete o erro fatal. Pessoal, a manobra do ministro Alexandre de Moraes para se livrar da CPI do Master foi o maior tiro no pé da história recente do judiciário. O que ele fez, na prática? Usou uma decisão do STF para travar a instalação da CPI do Master e restringir o acesso aos dados do COAF, que poderiam expor as operações do Banco Master e de figurões do sistema. Ou seja, o próprio alvo da investigação virou o árbitro que decide se a investigação pode andar. Eles acharam que estavam construindo um esconderijo, mas ao colocar um ministro diretamente interessado decidindo sobre a CPI, deixaram escancarado o conflito de interesses e acenderam um holofote gigantesco em cima do próprio esquema. A jogada foi tão absurda, o conflito de interesses tão óbvio. Moraes decidindo se uma CPI que encosta no caso Master e em decisões dele próprio vai existir ou não, que a muralha de proteção da mídia simplesmente ruiu. E aqui está a nossa vitória. Não sou eu que estou dizendo, são eles. Eles mesmos, forçados a relatar. Na CNN Brasil, o Caio Junqueira teve de explicar para o público que a decisão de Moraes travava a CPI justamente no ponto em que ela poderia mirar o Banco Master e o STF. No Poder 360 e no Jota, as reportagens ligaram diretamente o despacho de Moraes ao interesse de proteger o tribunal
e os envolvidos no caso Master. E para tentar dar nome a esse movimento, analistas de diferentes veículos passaram a usar a mesma expressão. O STF entrou em modo blindagem. Repete comigo, modo blindagem. Não fui eu que inventei, foi a própria imprensa que carimbou esse rótulo. Ela foi obrigada a conectar os pontos. A decisão de Moraes veio para proteger a si mesmo e aos seus no caso do Banco Master. Acabou o disfarce. E qual o resultado disso? O colapso. A confiança no tribunal, que já não era grande coisa, foi para o ralo de vez. E eu trouxe os números, a nossa munição. Pesquisa da Atlas Intel de 2026. 60% dos brasileiros não confiam no STF, mínimo histórico. Datafolha, 43% de desconfiança, recorde absoluto. Genial, Quaest, o pior índice em 4 anos, medido exatamente depois desse escândalo do Master. Cada nova decisão para se proteger empurra o tribunal mais fundo na lama da desconfiança popular. Esse é o custo do tal modo blindagem. Agora que eles mesmos não conseguem mais esconder o modo blindagem, o que você acha que vem por aí? Qual o próximo passo deles? Escreve aqui embaixo, diz de que cidade você está falando e o que esse caso te prova sobre o STF. Vamos transformar esses comentários num registro público de indignação, numa prova viva de que o sistema perdeu a narrativa e de que o povo brasileiro está de olho e não vai mais ser enganado. É isso que nós sempre dissemos aqui na nossa trincheira. O sistema está se canibalizando. Estão cavando a própria cova em praça pública. Primeiro, a tentativa de blindagem. Um ministro diretamente interessado usando o STF para travar a CPI do Master. Depois, a confissão involuntária. A própria grande mídia sendo obrigada a admitir o modo blindagem. Por fim, o veredito do povo. As pesquisas mostrando o colapso da confiança no tribunal. Juntas, essas 3 peças fecham o checkmate. Na ânsia de proteger os seus, de garantir a impunidade dos figurões, eles estão destruindo a última gota de credibilidade que lhes restava. E, no processo, olha só a beleza disso. Eles estão nos dando a prova definitiva. A prova de que o sistema é feito para proteger a si mesmo e não o cidadão. Mas quando você pensa que o absurdo atingiu o limite, eles conseguem se superar. Porque, para tentar justificar tudo isso, eles criaram uma linha de defesa que não faz o menor sentido e passa por cima do mínimo de decência. A prova final do delírio em que eles vivem está numa analogia que eles mesmos usaram. Uma analogia sobre uma mãe que abandona o próprio filho. Sim, você ouviu direito. No próximo bloco, eu vou te explicar exatamente o que significa essa analogia bizarra. E você vai entender, de uma vez por todas, a mentalidade por trás de tudo isso. E aqui está a prova final, pessoal. A prova que eles mesmos nos deram de bandeja. Se ainda restava alguma dúvida do jogo de cartas marcadas no STF, acabou agora. Em outra manobra espetacular, o tribunal decidiu, por 8-2, que a minoria do Congresso tem o direito de pedir a criação de uma CPI, mas não pode garantir sozinha a prorrogação automática dessa CPI sem depender da maioria, e deixou o André Mendonça isolado, defendendo o óbvio. Vou explicar com a analogia da mãe que abandona o filho. Pensem comigo, como cidadão comum. O STF, com toda a pompa, vira e diz: sim, minoria do Congresso, você tem o direito de ser mãe, de dar à luz a uma CPI, de iniciar uma investigação. Parece democrático. Mas no segundo seguinte, os mesmos ministros olham para essa mãe com o bebê recém-nascido nos braços. O bebê chamado investigação. E cospem a sentença. Ah, mas você não pode dar oxigênio nem comida, não pode cuidar dele, pode dar à luz, mas tem que deixar morrer de inanição logo depois. Esse oxigênio e essa comida, pessoal, é justamente a prorrogação da CPI, o tempo que a investigação precisa para andar e chegar nos figurões.
Isso não é só uma decisão absurda, é um padrão. Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Criam uma aparência de legalidade, mas na prática, quem continua mandando é o mesmo sistema de sempre. No caso da CPI, é assim. Dizem que a minoria tem o direito de abrir investigação, mas, ao bloquear a prorrogação automática, obrigam essa minoria a voltar de joelhos para a maioria, que não quer ser investigada. Agora junta esse truque com o que o Alexandre de Moraes já fez no COAF e na CPI do Master. Primeiro ele paralisa o COAF, trava o compartilhamento de dados para se blindar e blindar os amigos da CPI do Master. Depois vem essa decisão de 8-2 sobre as CPIs, com o recado claro de que só eles controlam o tempo e o fôlego da investigação. Nos dois casos, o objetivo é o mesmo: matar a investigação antes dela ter força para encostar em quem manda. A conclusão é uma só. Quando é para proteger a própria pele e blindar figurão do sistema, constituição, lógica e decência viram enfeite. Sobra só o poder pelo poder. E agora eles se desmascararam. Na história do COAF, na CPI do Master e nessa decisão das CPIs, entregaram a prova final. A analogia da mãe obrigada a largar o filho para morrer é o troféu. O resumo perfeito disso tudo. Guarda essa imagem e usa na próxima conversa. O STF deixa nascer a CPI, mas corta o oxigênio quando ela chega perto dos amigos. Cada vez que você compartilha neste vídeo e se inscreve aqui, você não está só ajudando um canal, está se alistando nessa trincheira e enfiando essa verdade na ferida do sistema. Eles podem ter o poder, mas nós temos a verdade. E a verdade, meu amigo, é uma arma que eles não conseguem parar.